Não fala pra Lelê, mas eu acabei de fazer um commit em produção. Você pediu, Éder. O Éder me mandou. Fala pessoal, estamos começando mais um Programador na Veia. Eu sou o Cauê Mendes e estamos aqui com os meus amigos de sempre, Éder Almeida. Fala galera, tudo ótimo aí? Adriano Gomes. Olá, tudo bom? Mais um dia, estamos vivos ainda. Mais um dia, estamos vivos ainda e hoje estamos aqui com uma convidada especialíssima. Muitos de vocês aí já devem ter ouvido falar dela, se não ouviu, provavelmente você não esteve neste planeta Terra nos últimos meses. Letícia Moreira, a nossa Lelemane. Seja muito bem-vinda a este humilde podcast, Letícia. E aí, Letícia ou Lelê? Já se decidiu? Enfim, conta pra galera de casa, Lelê. Quem é você na fila do pão? Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Acho que Lelê é mais breve, mais fácil. Vamos lá. Eu sou uma mera QA nesse universo de tecnologia que sofre aí há alguns anos na mão de alguns programadores. Mas nos últimos meses eu resolvi expor isso, cansei de sofrer calada e descobri que tem muitas pessoas aí ao redor do mundo que passam pela mesma situação que eu. E aí, além do meu trabalho, eu passei a criar vídeos, criar conteúdo para a internet, caiu no gosto da galera. O intuito é divertir, trazer um outro lado, uma outra visão de tecnologia, tirar essa visão que as pessoas têm de que quem trabalha com tecnologia é sério, é muito técnico, é a pessoa nerd. A gente é tudo isso, mas a gente também sofre ali no dia a dia e tem umas verdades a serem ditas. Então é mais ou menos isso. Show de bola, é isso aí. Então vamos falar sobre verdades aqui neste podcast. E é isso aí, pessoal. A gente está começando. Então eu quero dizer, se você está aqui no YouTube, não esquece de curtir, compartilhar. Senta o dedo nesse sininho aí para não perder mais nenhuma novidade aqui do Programador na Veia. E eu acho que sem mais delongas, né, pessoal? Bora pra pauta. Bora. Bora lá. Bom, queria de cara agradecer a sua presença aqui, Lelê. A gente sabe que a vida deve estar super corrida. Essa semana ainda você publicou que ficou aí um pouquinho mais quietinha para dar uma recarregada nas baterias e anda levando uma vida dupla, né? Até então, produzindo conteúdo, dando print em erro, montando evidência, tudo isso misturado, né? No novo normal. E eu acho que todo mundo já falou para você que recebi um vídeo aqui no WhatsApp, muito engraçado, tal. E isso, correu todos os grupos de WhatsApp, eu recebi. Acho que lá para julho eu acabei recebendo em algum grupo de WhatsApp, algum vídeo. E a galera rachando o bico, fazendo comentário e dizendo exatamente, tá vendo? Isso aqui são as verdades que precisavam ser ditas. Enfim, a verdade, né? Acredito que, como a maioria das pessoas acabou tendo um contato aí com seus vídeos através desses vídeos compartilhados pelo WhatsApp, mas queria voltar um pouco antes disso tudo, porque antes da Lelê das redes sociais e desse conteúdo maravilhoso que você tem produzido, se dedicado, tem a Letícia, analista de qualidade de software. E eu queria que você contasse aí para o povo o que raios é um analista de qualidade, o que ele faz e como isso apareceu na sua vida. Conta aí pro pessoal. Bom, começando pela função, né? O analista de qualidade de software tem o objetivo de garantir a qualidade de um produto, de um software ali que está sendo criado ou reconstruído ou alterado, enfim, o que quer que seja. É uma fase, a qualidade de software é uma fase existente dentro da construção de um software,
Muitas empresas anulam essa fase e acabam pagando preço por isso, mas as empresas que optam por aderir, né, a essa fase, incluí-la, assim como o planejamento, o design e o desenvolvimento é feito, geralmente eles têm esses profissionais aí de qualidade de software. O objetivo do analista de QA é mapear todas as funcionalidades, tudo que é usual em um software, tudo aquilo que o cliente vai usar, aquilo que foi pedido na documentação. A gente precisa ver se está de acordo com o que o cliente espera, com o que foi escrito na documentação de requisitos, e se não tem nenhuma inconsistência. Em consequência disso, a gente acaba encontrando muitas inconsistências mesmo, isso é natural. E aí nós somos conhecidos como os caçadores de bugs. As pessoas acham que a gente vive em função disso, que a nossa função é essa. E eu costumo dizer que quem me dera minha função fosse essa, fosse só achar bug, eu estaria muito feliz. O analista de QA trabalha com muitos processos, a gente tem uma metodologia de QA que a gente precisa aplicar para a gente obter a qualidade de um produto. Então, o QA não é o cara que faz um teste e fala, funcionou, tá liberado. Ele faz centenas de testes, dependendo do tamanho do projeto, do que está sendo entregue, com o objetivo de garantir a qualidade de cada campo, se ele estiver testando um sistema web, ou de cada linha de arquivo, se ele estiver testando algo que não tenha ali a interface como objetivo principal, que é o meu caso, por exemplo. Eu trabalho com normas fiscais e eu preciso garantir que a gente está calculando certo, mandando imposto certo. Então, o trabalho do QA não é ficar achando erro, é garantir realmente a qualidade. E para isso, a gente precisa que ele esteja no processo o quanto antes, no processo de criação de software, né? A qualidade a gente garante desde o início, desde uma documentação bem escrita até o final de um projeto, com todos os tipos de testes realizados devidamente. E aí eu entrei nesse universo muito de gaiata, caí de paraquedas. Eu me formei em gestão de TI em 2016 e eu ainda não tinha tido nenhuma experiência na área de TI. Eu realmente achei que eu ia me formar e ia só ter a faculdade, não sabia se aquilo tinha a ver comigo mesmo. Eu me dediquei muito na faculdade, mas eu não tinha certeza se a área era para mim, porque eu via que eu não era uma pessoa nada técnica e que se eu tivesse que trabalhar com desenvolvimento, por exemplo, eu não seria bem sucedida, porque não tem a ver comigo, não é algo que me interessava. E aí eu estava investindo como eu fiz uma faculdade que era mais voltada para processos, eu tive muitas disciplinas voltadas para áreas de gestão de projetos, governança, enfim, todas essas metodologias que as empresas usam aí para ter o negócio, para manter o negócio funcionando. E aí eu acabei mandando meu currículo sem querer, eu saí disparando o currículo para tudo que era área e mandei um currículo para uma empresa de consultoria em teste. E aí eles estavam procurando testadores, e o testador tem a função de executar os testes que o QA mapeou, modelou, enfim, fez todo o processinho lá. Quando a gente tem projetos muito grandes, que tem muitos testes para serem feitos, as empresas costumam contratar pessoas que não têm experiência, que são como se fossem estagiários ou novos na área, só para fazer a execução desses testes, né? Então o testador tem ali uma receitinha de bolo para seguir, ele não precisa conhecer o sistema, ele só precisa seguir o passo a passo e ver se o resultado esperado está de acordo com o que está lá na documentação. Então eu entrei fazendo isso, gostei da área, comecei a investir em estudos, em cursos, certificações nessa área, e aí foi que eu me tornei uma QA. Já faz um pouquinho mais de 4 anos que eu estou nisso. Eu trabalhei até fevereiro do ano passado em consultorias de testes, então eu prestava serviço para outras empresas, até que essa vida de consultoria
me deu no saco, eu não aguentava mais, porque consultoria é terra de ninguém, né? Você tá em 50 mil cantos ao mesmo tempo, você sabe de tudo, mas no fim das contas você acaba que não sabe de nada, porque você não tem um conhecimento a fundo de um produto, de um negócio, né? Você sabe um pouquinho de cada negócio, mas aqui, a fundo mesmo, você acaba não conhecendo, porque você é contratado para fazer um projeto X, você vai lá, faz, termina, tchau, volta para casa, enfim. E aí eu já estava um pouco cheia disso, eu cogitei até sair da área de QA e ir para outra área dentro da consultoria que eu trabalhava. E aí eu acabei recebendo a oportunidade da Oracle, eles estavam com uma vaga para QA aqui no Brasil, eles têm poucos times de desenvolvimento aqui no Brasil, e um desses poucos times estava precisando de um QA, porque estava expandindo o desenvolvimento, né, estava contratando vários desenvolvedores, e para isso ia precisar de mais QA para suportar ali a quantidade de pessoas que estariam desenvolvendo. E aí foi a oportunidade perfeita que eu precisava para o momento da minha carreira, né? Eu entrei aqui trabalhando com um produto novo que estava saindo do forninho. A gente não tinha ele em nenhum lugar ainda em produção, então eu vi realmente ele saindo da caixinha, ganhando forma e indo para os clientes. E aí é muito legal, já tem 1 ano e 7 meses que eu tô aqui, o tempo passa voando, nem parece. Mas é mais ou menos isso, a minha história como QA. É um baita caminho, Vixe Maria. Né, Éder? É coisa. Vida de consultoria, diz aí. É terra de ninguém, como ela falou, você é louco. Você vira um sujeito ali sem identidade, né? Você não sabe o que você é. Pô, que da hora. E você acha, por exemplo, que com o canal e o Instagram e tudo mais, toda essa fama que você adquiriu, isso tem te ajudado na sua carreira e de alguma forma? Ou não, você trata como coisas distintas? Tem me ajudado na minha carreira, com certeza, porque a gente chega em um certo patamar onde a gente acaba se acomodando, né? A gente tá ali, por exemplo, no meu último ano, não digo nem que eu estive acomodada, mas eu investi muito em aprender sobre o produto que eu estou trabalhando na Oracle, então eu acabei deixando cursos que eu usaria, assim, que eu poderia usar no meu currículo de lado para investir nesse produto mesmo, porque eu realmente acredito no que a gente trabalha aqui. Mas depois que eu comecei com um canal, eu vi que as pessoas se espelhavam muito em mim e elas acabavam esperando que eu soubesse de tudo, né? E aí o meu signo em Virgem, com ascendente Áries, que quer estar ali à frente, saber de tudo e ser a organizada, a líder. Organizado. Uhum. Acabou se frustrando, eu acabei me frustrando de olhar e falar, tipo, eu tô ficando para trás em relação ao mercado, tipo, em relação ao que tá acontecendo no assunto QA no mundo, né? Tipo, tem várias coisas surgindo e eu não tô sabendo dizer, porque eu tava focada em outra coisa e, enfim, eu investi muito nisso no início da minha carreira, nos primeiros 3 anos da minha carreira, e no último ano eu investi na companhia que eu tô trabalhando hoje. E aí, tem me ajudado porque me motivou a aprender coisas novas, me motiva a estar estudando, a estar lendo, para trazer mais conteúdo, para trazer mais informações para os meus seguidores, porque apesar de fazer vídeos engraçados ali, no final, assim, no fundo, eu sempre acabo passando algum conhecimento. Então, às vezes, para a gente que está inserido na área, é algo óbvio, mas para quem está na faculdade, quem está querendo ingressar e não sabe como o mercado funciona, não conhece das tecnologias que a gente usa no dia a dia, é super novo e agrega muito. Então, eu tenho, assim, tentado conciliar os dois muito bem, porque tanto o meu dia a dia serve como conteúdo para o canal, como o meu aprendizado contínuo, assim, ter esse aprendizado constante. Então, tem agregado muito. Que bom. Que da hora. Eu tenho uma pergunta. Você se inspira muito nos acontecimentos que acontecem? Acontecimentos que acontecem é ótimo, né? Você se inspira muito no seu dia a dia, no trabalho, para pautar o conteúdo que você faz? Sim. Inclusive, você coloca pessoas da sua equipe ali, né? Essa parte foi da hora. Acho que foi o primeiro vídeo que eu vi. Recebi aqui no grupo de WhatsApp aqui em Portugal. Foi o primeiro. Nossa, eu ria, velho. Eu ria, mano. Muito bom. Rodou o mundo, né? Chegou aqui muito rápido também. Né?
Eu fico chocada quando escuto umas dessas. Mas eu uso sim, é lógico que eu dou uma aumentada, né? Eu uso muita coisa que já aconteceu antes e muita coisa que acontece hoje no meu dia a dia. É lógico que eu fiz a brincadeira de expor a galera para apresentar as pessoas que trabalham comigo, mas eu tenho um time muito legal que eu gosto muito de trabalhar, então, assim, aquele lado que eu acabo falando mal é muito mais zoeira do que a realidade. Mas é lógico que tem acontecimentos no dia a dia que a gente precisa falar, não tem jeito. E aí quem vive numa realidade assim parecida se identifica bastante, então esse que é o legal. Engraçado, tem muita coisa muito engraçada. Diz aí, Adriano. Fala aí, Adriano. Boa. Tem uma pergunta para Letícia. A gente vê muitos QAs, né? Tem alguns amigos que são QAs. E a gente vê que é uma raça, vamos falar assim, um pouquinho distinta, né? Dentro de um time de tecnologia. E muitas vezes, inclusive, já sentei com alguns deles em happy hour para conversar e geralmente estoura muita bomba. É o cara que você sai na sexta-feira, 6 horas da tarde para casa e ele fica testando o que você terminou de desenvolver, né? Você acha, Letícia, que, por exemplo, essa exposição que você tem acaba ajudando algumas pessoas de alguma forma, né? Porque a descontração, a gente brinca muito aqui, a gente conta algumas piadas também, mas sempre com aquele viés de levar a informação à frente, né? Mas você acha que isso está ajudando as pessoas? A gente tem muito grupos de programação, mas tem grupo de QA acontecendo? Tipo no Telegram, no Facebook, eu queria saber um pouquinho como é que é esse mundo, né, de QA, Sim. vamos falar assim. O QA é um universo. A gente vive num universo paralelo, igual a galera de desenvolvimento vive também, né? O pessoal tem os canais onde usam para se comunicar, e a galera de QA também. A gente tem pessoas muito influentes em QA. Depois que começou a quarentena, um dos mentores de um dos cursos que eu fiz para certificação começou com um projeto chamado QArentena, né? Trazendo de toda terça e quinta palestrantes para falar sobre QA. A gente tem comunidades também de mulheres de QA, o QA Ladies, por exemplo, que são só mulheres que trabalham com QA. É uma área muito diversificada. Parecido com o desenvolvimento, por exemplo, você tem pessoa que programa em Java, C#, Python, nananã. Você também tem o QA manual, o QA não funcional, o QA que automatiza. Então, a gente vive essa troca. E quando quando a gente está inserido, por exemplo, no que eu faço hoje, que eu estou inserida num time de desenvolvimento onde só tem eu e mais 2 QAs, parece que a gente é minoria. Mas eu já trabalhei em lugares assim, tipo, da empresa ter 3 andares com quase 300 pessoas em cada andar, só QA. É muito QA. Os próprios analistas dos clientes, né? Porque o cliente contrata a gente para executar, mas eles também têm os próprios QAs dentro das empresas. Então, eu vejo que é uma comunidade muito grande, é uma área que está crescendo muito. Se você abrir o LinkedIn e jogar QA, você vai achar muita vaga. Então, é o que eu falei, é um universo paralelo, assim como a galera de desenvolvimento vive numa bolha, o pessoal de QA também tem a sua própria bolha. Interessante. Isso é importante, né? Acho que para a evolução de todos, a gente sempre fala aqui que compartilhar informação, se conectar às outras pessoas, faz com que a gente cresça, né? Então, legal saber que tem isso. Eu não sabia que tinha tanto grupo assim, mas é interessante, é outra bolha, é outra, né? É um segmento dentro de tecnologia que a gente às vezes não se permite conhecer. Bacana. Sempre rola umas treta entre os devs e os QA. Depois dessa... Peraí que tá passando um trem miserável aqui. É o trem do Éder. Ele mora dentro do trem, praticamente. Sempre rola umas treta, né, de dev, QA, tudo mais, isso é normal. Mas você percebe que agora, com essa exposição, a galera deu uma maneirada ou tipo,
ficaram mais intimidados de alguma forma por conta disso ou não? Continua a zoeira e vambora. Eu uso muito isso como zoeira, mas eu tive problemas com devs quando eu trabalhava com projetos em cascata, né? Hoje que eu trabalho com ágil, o que eu costumo falar pro pessoal, a gente brinca, zoa com dev, que tem essa rixa dev QA e tal, mas no dia a dia, no time, a gente trabalha como um corpo só, a gente é um time, independente das funções. No fim das contas, não tem o dev falhou, o QA falhou. Se a gente não entregou, o time falhou. Da mesma forma que se o time foi bem sucedido, foi o time, não foi o dev, não foi o QA, não foi o PO. Então, quando a gente trabalhava no Cascata, que uma etapa vinha só após o encerramento da outra, a gente tinha muito disso. O desenvolvimento atrasava muito. E aí chegava ali, comia todo o prazo do QA, né? A gente tinha ali programado para o QA 1 mês de teste, o desenvolvimento comia 3 semanas do período de QA, e aí queria que o QA fizesse os testes de um desenvolvimento que ele fez em 7 meses, em 1 semana, e aí isso gerava muito conflito mesmo, realmente, mas por que gerava conflito? Porque cada um está inserido na sua bolha. Então o dev não acha que o QA é aquele, vai fazer um teste de sucesso e falar, tá pronto o negócio, pode entregar. E é aquilo que eu comentei, não é, a gente tem uma série de processos a seguir. E também o QA ali inserido na ponta final, não sabendo de nada que está acontecendo durante um ano de projeto, chegando lá só pegando a parte final, não tinha a visão das dificuldades que o desenvolvimento encontrou, e por que atrasou, por que não deu tempo, enfim. E agora que a gente trabalha ali unido dentro de um time ágil, a gente sabe, a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? A gente consegue olhar e falar, não, eu preciso ceder um pouquinho o meu lado para que eu consiga ajudar o dev. Da mesma forma que o dev acaba cedendo em alguns pontos para ajudar o QA, porque a gente trabalha em conjunto. Então, eu acho que muito do que eu falo é baseado na experiência que eu tive com Cascata. A experiência que eu tenho hoje com desenvolvedores é muito positiva. A gente trabalha unido o dia inteiro. Hoje mesmo foi um exemplo que eu trabalhei com um dos devs do meu time o dia inteiro. A gente ficou o dia inteiro em ligação, testando junto, porque ele precisava fazer os testes unitários dele, eu precisava entregar uma regressão. E a gente falou, cara, por que a gente não junta o útil ao agradável? Eu te ajudo, você me ajuda. E aí a gente trabalha como um só, porque no fim das contas não é o dev, não é o QA, é o time. Então, eu acho que isso hoje está bem menos segregado, mas quando a gente tinha que engolir, cascata goela abaixo, a gente sofria muito, não tinha jeito. Criava-se muitos silos, né? E esses silos se protegiam dentro, né? Então, o QA quer garantir o trabalho dele, os desenvolvedores querem garantir o dele. E, cara, era a eterna guerra, né? E as facções, ninguém conseguia. As facções dentro da empresa. era complicado, né? E eu acho que pegando um pouquinho... Você falou que hoje puxou um dev aí pro seu lado para trabalhar com você aí durante o dia. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse perfil. Porque o desenvolvedor... Eu vou colocar o desenvolvedor num estereótipo aqui, mas a gente sabe que não são todos. Mas o desenvolvedor, principalmente aquele cara que está começando, que ele é um pouco mais introspectivo, é um cara que não é tão people person people, sabe? Não gosta muito, gosta de ficar mais na caverninha dele. Eu queria saber, porque quem está do lado do QA tem que ser uma pessoa que sabe negociar, tem que ser uma pessoa que sabe conversar, tem que ser uma pessoa que sabe trocar ideia. E como é que você puxa uns perfis desses desenvolvedores? Se existe isso ainda trabalhando na metodologia ágil, se a gente colocou todo mundo ali e a gente vai quebrando e diminuindo cada vez mais essa introversão do desenvolvedor, colocando aqui muito entre aspas. E como é que você faz isso? Como é que você negocia isso? Não vem comigo que eu te ajudo, você me ajuda. Como é que você costuma fazer isso aí? Eu tento trazer ele para o lado funcional do que ele está fazendo. Porque o dev às vezes fica muito ali focado no que ele tá, no código dele. E tudo é o código, e tudo é, não sei o que, minha branch, meu código, não, cara, a gente tá falando de um produto, de uma coisa visual, que o seu cliente vai pegar e usar, e ele precisa entender, ele precisa saber como fazer. Então, qual é a troca que eu tento fazer?
Muitas vezes o desenvolvedor não gosta de ler documentação, não gosta de. Ele lê o que ele precisa saber para fazer o código. Ele não lê cada linha. E Não. o QA já é o oposto. O QA lê cada linha, porque em cada linha de documentação eu posso ter 50 testes. Então, eu tento absorver o máximo possível. Como que a gente trabalha isso em conjunto hoje no time? Lógico que, por exemplo, esse dev que trabalhou comigo hoje já é um dev que tem uma senioridade, que consegue falar a minha língua, eu consigo falar a língua dele, mas com os mais novos, não é só com ele que eu tenho essa relação no time, eu consigo ter com todos eles. Eu sou uma pessoa muito camaleão, eu vou ali dentro da personalidade de cada um, e aí... com os que são mais introvertidos, eu tento entender primeiro o lado dele. Vamos lá, me mostra o que você tá fazendo. Aí ele me mostra lá o código, o que ele tá fazendo, não sei o que. Eu tô entendendo alguma coisa? Não tô entendendo nada, mas eu tô fingindo que tô entendendo. Ai, legal, e não sei o que. Então, me mostra, e esse campo aqui? Ele tá escrito aqui, é assim, assado que ele funciona, e não sei o que. Aí a pessoa se sente parte. Tipo assim, ela não tá aqui só pra me cobrar, só para achar bug no que eu tô fazendo, ela tá aqui para me ajudar. Antes ela encontrar alguma inconsistência do que o meu cliente lá em produção. Então a gente deixa de ser colegas de profissão, né, colegas de time, e passa a criar um certo vínculo. E esse vínculo é aquela coisa de eu preciso de você e você precisa de mim. Então muitas vezes eu não entendo a parte técnica, mas eu tento me inserir ao máximo nela, da mesma forma que eu tento trazer ele para a parte funcional. Olha aqui como que eu faço o meu teste. Você faz o seu teste assim? Beleza, assim funciona. Mas olha só, o meu teste, ele é o mais próximo da realidade possível. E é assim que ele funciona. Então, não adianta você rodar um arquivo na sua mão se eu não tenho como rodar um arquivo na minha mão. Se lá no cliente, ele não vai rodar um arquivo na mão dele. Ele vai fazer um processinho lá no software e tem que funcionar por esse caminho. Então, beleza. Aí a gente pega e bate os arquivos. O que está acontecendo? Que no seu funciona e no meu não. E aí a gente trabalha junto. O máximo que eu tento fazer é não só encontrar bugs, mas entender o motivo dos bugs. Por que estão acontecendo? A maioria deles é porque o cliente espera algo e, na verdade, ele não está preparado para receber aquilo. E aí a gente só descobre na hora de fazer o teste de sistema. Isso acontece muito. Então, esse trabalho em conjunto é importante por isso, e os desenvolvedores só sentem essa necessidade quando eles têm outro campo de visão, né? Sai um pouquinho da bolha e consegue enxergar o outro lado da moeda. E eu acho que o ágil permite muito que a gente faça isso, por a gente estar ali trabalhando junto todos os dias. Isso ficou bem mais fácil. Antes disso, eu não tinha contato com o desenvolvedor. E isso eu acredito que ajuda muito na qualidade final, até porque, como eu falei, a qualidade não é responsabilidade minha, é responsabilidade do todo, né? A gente tem que entregar a qualidade em cada fase da construção. Você virou praticamente uma terapeuta de dev, né? Eu sou muito amiga dele. E eu vou falar pra você... Fala assim, fala todos os seus problemas pra mim, pode falar. O cara que me contratou foi desenvolvedor por mais de 25 anos, e agora ele assumiu o posto de gerente de desenvolvimento, né? E aí, quando ele me contratou, ele falava, eu tô te contratando por questão de política, né? Tipo, estão falando que eu preciso de um tal de QA, mas eu não acho que eu preciso de você. E hoje ele fala pra mim, você é uma das pessoas chaves no nosso time, você tem boa comunicação com todo mundo gosta de trabalhar com você, e os desenvolvedores passaram a entender o que é QA depois que eu trouxe você. Eu falei, que bom, né? Porque mais do que fazer a função de QA, assim como o QA tem que entender qual é a função do desenvolvimento, o desenvolvimento também precisa entender qual que é a função de QA, assim como o design, requisitos, documentação, enfim, a gente precisa estar inserido, não 100%, né? Eu não preciso saber 100% de desenvolvimento, mas pelo menos um pouquinho de cada coisa, a gente precisa saber para a comunicação fluir melhor e para os projetos se desenrolarem com mais facilidade, né? Eu já peguei uns QAs bem miseráveis no começo da minha carreira, viu, mano? Puta merda. Aquela pessoa, eu entendo, eu sou super a favor, eu acho que tem que ter uma peça essencial no time. Um time sem QA, pra mim, não rola.
Mas já trabalhei com uma figura, a pessoa, você tava lá se matando, a pessoa já chegava rindo, de longe. Achei um bug. Aquela risada maléfica. Você já subiu sangue, fala que isso é desgraça. Aí pra dar o troco, né, olhar assim, não é bug, é melhoria. Devolvi. É perfumaria. Não, eu falo zoando na internet, mas pra mim não é vantagem achar bug, né? Eu faço meus testes torcendo para que eles não aconteçam, mas procurando eles de todo jeito, porque se alguém tem que achar, esse alguém sou eu. Mas se eu encontro, a chance de atrasar é muito maior. Então, não é só retrabalho para o dev, é retrabalho para mim, porque se eu acho um bug, vai voltar para o dev, ele vai corrigir, eu vou ter que testar de novo. Então, eu também tenho um retrabalho. Então, tem QA que meio que faz maratona, né? Tipo, hoje eu preciso achar 200 bugs para ser feliz. É meta do dia hoje. Eu não vou mentir para vocês também que, nossa, odeio achar bug. Não, às vezes quando eu não encontro, eu acabo me sentindo frustrada, né? Eu fico com medo, eu falo, cara, eu não achei nada. Assim, tem aqueles desenvolvedores que falam assim, eu tô muito afim de achar um bug nesse código desse cara. Tem um desenvolvedor aí você dá no meu aquela time. dedicação um pouquinho a mais. Tem uns que são muito bons. Que fazem uns testes unitários muito bons, e aí quando eu pego, eu falo, e aí acabo achando muito mais bug de requisito, né, tipo, mas no código mesmo, no que ele fez, não tem, sabe? Eu fico, não, pera, vou encontrar. E aí quando eu encontro é um acontecimento, aí eu falo, agora tem outros assim que você pega e é tipo, já pega sabendo que é uma lista infinita. Mas esses aí são os que dão mais prazer de achar. Os que a gente sabe que vai demorar para encontrar. E quando a gente encontra algo bem complexo. Foi assim que eu me desafiava, na verdade, para eu também melhorar como desenvolvedor, né? Então, quando eu tava trabalhando numa empresa de educação, então a gente fazia produtos voltados para educação de jovens adultos e tal. Então tinha muita coisa. Quando a gente está falando de aprendizagem, algumas coisas não podem falhar, né? Uhum. E a gente tinha um processo de QA muito, muito a sério, assim, de verdade, né? A gente tá falando QA a sério, mas tem empresa que tem QA e às vezes não leva a sério, acontece. Sim. E a gente tá lá porque tem que ter, alguém falou que tem que ter, e ninguém leva a sério. Mas ali não, ali o negócio era sério e tal. E tinha esse cara de QA que, era o meu parça, assim, um amigão, e a gente criou uma amizade e tal. E a gente se desafiava, assim, Cauê, essa semana eu vou achar X bugs no seu código. E eu falo, não, cara, você não vai achar, porque eu tô aqui me dedicando, não vou deixar passar nada e tal. A gente se desafiava exatamente pra gente tentar melhorar, tanto pro lado dele, quanto pro meu lado. E assim a gente conseguiu criar um vínculo de desafios semanais, de testes, que a gente evitou muita cagada por causa disso, sabe? E a gente melhorou muito, assim, depois a gente foi elogiado e tal, falou, não, vocês aí trabalharam direitinho, a gente pegou pouco débito técnico, muito bom e tal. E assim, a gente se desafiou, foi numa troca de ideia, numa experiência, falou, vamos se juntar e vamos unir forças aí, e a gente vai conseguir melhorar esse processo. Foi muito legal essa experiência. Isso é bem legal. Porque é um processo de empatia, né, Lelê? Assim, é praticar a empatia o tempo todo, é vestir o sapato do desenvolvedor e entender que ali vai ter problemas por N motivos, e o desenvolvedor também ter a empatia de saber como trabalha do QA. E, cara, eu não quero pegar problema, mas eu tenho que pegar. Eu sou a pessoa que tem que achar esse problema, né? E não é porque eu sou chato, tá ligado? É porque eu tenho que pegar, porque se eu não pegar, quem pega é o cliente, né? E é bem isso, assim, é uma troca, né? Sim, e aí, além das visões, né, diferentes, o PO tem uma visão do produto, o desenvolvedor tem outra, o QA tem outra. Se a gente junta essas peças, a gente monta o quebra-cabeça, né? Várias pessoas com pensamentos diferentes, com visões diferentes, trabalhando junto, ajuda muito. Hoje, a gente trabalha muito unido por conta disso, não só com os desenvolvedores, mas assim, o líder técnico, o PO, tá sempre ali inserido dentro dos nossos processos, tanto no processo de desenvolvimento quanto no de QA, porque às vezes
eu tô enxergando algo que o Dev não enxerga, às vezes o PO tá enxergando algo que eu não enxergo, e vice-versa. E essa troca ajuda muito. Bacana. Então a gente vai chegando agora no final do primeiro bloco. Não saia daí, daqui a pouco no segundo bloco, mais papo aqui com a Lelê Man. Até já, pessoal. Que existem dentro de TI, porque toda vez que eu falo que eu trabalho com TI, ou me pergunto se eu conserto notebook, ou se eu sei hackear o Facebook de alguém. Bom, começando então aqui o segundo bloco do Programador na Veia. Vamos continuar aqui o nosso papo, que estava tão bom que eu nem vi o tempo passar nesse último bloco. Mas vamos lá. Lelê, eu queria saber agora um pouco mais de como você tem conciliado essa sua vida dupla. Como é que tem sido para você tá criando conteúdo, né? Então... a gente vê que tem todo um trabalho de produção por trás. Eu sei que não é só ligar a câmera, a gente sabe, né? A gente tá aqui que não é só ligar a câmera e vai e faz, sai falando e tal, e vira o que vira, né? Deve ter um certo preparo ali por trás e tal. E quanto tempo você se dedica para isso? Tem se dedicado? E se você pretende expandir ainda mais? A gente viu aí essa semana que passou o seu lançamento do canal do YouTube. Tem a ideia aí, perspectiva de como vai ser isso? Diz aí pra gente. Então, não vou mentir não, é muito puxado, é muito cansativo. A minha rotina no trabalho já era corrida, e além dessa vida dupla, assim, que as pessoas veem, eu também sou dona de casa, eu moro sozinha, então eu tenho que cuidar da casa, fazer minha comida, manter as minhas coisas organizadas, e ter uma vida social fora isso, né? Tem coisas que eu gosto de fazer para cuidar da minha saúde, para cuidar do meu bem-estar. Então, tem sido muito difícil conciliar, porque não é só a criação de conteúdo, isso me abriu muitas portas, como, por exemplo, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu tenho participado de bastante eventos, e são coisas que eu evito ao máximo recusar, porque... Eu vejo que realmente tem uma importância para as pessoas que estão ali me ouvindo, me vendo em eventos. Então, como que eu tento conciliar hoje, né? Considerando que o dia tem apenas 24 horas e eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Eu não marco mais de 3 eventos semanais, então é o máximo de 3 dias na semana de eventos após o meu horário, porque fora os eventos, eu acabo usando o resto do meu dia, por exemplo, às 10 da noite, quando eu sento no meu sofá, eu não sento para relaxar, eu sento para pensar num conteúdo, né? Eu faço conteúdo em formato de texto, imagem, e também os vídeos, então eu sento para pensar no conteúdo e para produzi-lo. Então, e aí eu separo pelo menos 2 dias da semana para gravar, e aí o que eu tenho feito é, gravar 4, 5 vídeos numa pancada só, porque aí eu já mato algumas semanas com isso. Uma máquina. Nossa senhora! Então aí o que eu faço? Eu junto conteúdo, né? Eu junto conteúdo para 5 vídeos, e aí eu gravo 5 de uma vez. Isso aí vai me tomar 2, 3 horas de gravação, e aí logo após gravar eu já edito, porque eu já mato eu já mato 2 em um só, e aí eu só preciso ao longo das semanas postar, né? Eu já tô com o conteúdo ali pronto, só preciso jogar lá pra galera. A única coisa que eu não faço são as artes da capa dos vídeos, né? As artes dos meus conteúdos eu faço, mas das capas dos vídeos, eu tenho um amigo de faculdade que faz pra mim, que cria, porque realmente se eu tivesse que criar isso também, não ia rolar, não ia dar tempo. E é uma coisa que eu faço mais pra deixar o meu lado virginiana
confortável, né, de ter ali um feed arrumadinho. E aí, assim, fora isso agora, com o YouTube, mais um conteúdo, né, o YouTube tem uma proposta diferente, eu fiz um vídeo teste, foi muito bem recebido pelas pessoas, eu tive uma interação muito positiva, isso me incentivou a gravar mais, só que como dá mais trabalho para gravar e para editar, eu ainda não consegui fazer mais. E aí eu estou me programando, só que essa semana já está muito corrida, eu já tenho compromisso até sexta-feira, mas eu vou separar, vai ser um acontecimento excepcional, porque eu não gosto de matar os meus finais de semana com isso, mas eu vou separar um dia do meu final de semana para gravar para o YouTube e já editar, para deixar os vídeos prontos. Mas a ideia que eu tenho para o YouTube é de postar menos vídeos mesmo. No Instagram eu tenho uma frequência maior, e é onde está a maior parte dos meus seguidores. Mas é um trabalho a mais, não deixa de ser. A edição para o YouTube é muito mais trabalhosa. O conteúdo para o YouTube também dá mais trabalho, é um conteúdo que eu preciso criar um roteiro, anotar. Os vídeos do Instagram são vídeos mais extrovertidos, né, que é mais para divertir. O do YouTube tem uma proposta mais de passar o conhecimento, explicar algo. Então, eu não tô ali só para ficar fazendo palhaçada. É lógico que tem o meu jeito, tem a minha personalidade, mas eu tenho a intenção de passar um conteúdo, passar uma informação. Então, é uma coisa que me demanda mais tempo, mais estudo. E enfim, muita coisa. Fora isso, tento manter as minhas yogas diárias. 2 vezes na semana, pelo menos, eu vou ao jiu-jitsu. Então, e aí, nas últimas semanas, eu tenho almoçado iFood todos os dias. Não tá dando tempo de cozinhar. É lógico que eu tento pedir. Bugs na aplicação. Eu não consigo parar 1 hora de almoço, assim, muitas vezes, dá o horário do almoço, eu tô em reunião, e aí eu acabo tendo que pedir a comida correndo, porque se eu tiver que parar, cozinhar, enfim, é muito puxado, e aí eu tô nesse dilema, e é muita coisa, bem corrido. Eu vou tirar uns diazinhos de férias agora em novembro, eu tô contando os dias para isso chegar, porque aí eu vou preparar tudo durante um certo período, e durante as minhas férias eu vou literalmente descansar, desligar e, enfim, como eu disse, comentei essa semana, eu tava com um desgaste mental muito grande, não é nem um desgaste físico, né, porque eu consigo dormir, relaxar, mas a minha cabeça tá sempre funcionando, então eu posso estar deitada na minha cama para dormir, eu, tipo, tô tendo ideias e pensando no que eu preciso fazer. Preciso gravar, preciso escrever. É bom que, assim, a minha memória, ela é boa, né, então, geralmente, quando eu tenho uma ideia, eu não costumo esquecer. Mas, às vezes, quando eu fico sem ideia, eu fico meio que fuçando lá, tipo, o que eu posso fazer, Graças a Deus, nos últimos meses, as ideias têm vindo, tipo, muito fácil. Eu já tenho aí, por exemplo, mais 5 vídeos que eu já posso gravar, só preciso juntar o conteúdo mesmo, mais de ideias que já estão prontas na minha cabeça de vídeos que estão para vir. Para o YouTube eu tenho 1 milhão assim, tem muito vídeo que eu já tenho ali premeditado na minha cabeça que eu posso gravar, então aí pelo menos até o começo do ano que vem de vídeo no YouTube eu já consigo garantir. Mas enfim, é sempre uma ideia nova surgindo, algo diferenciado que eu tento trazer para os seguidores, e sem contar que eu tenho que ter ali aquela atividade nos stories, aquela comunicação com as pessoas querem se sentir próximas, querem se sentir parte. Então, se eu sumo, já cai o meu engajamento, o Instagram é terrível em relação a isso, então às vezes eu me sinto com aquele malabarista, com um monte de prato, tendo que equilibrar um monte de prato, e enfim. Mas tá dando. Essas plataformas são feitas para influencer, né? Para as pessoas que estão se dedicando, vamos dizer assim, 100% do seu tempo ali dentro, né? Sim. E prioriza essas pessoas, e às vezes a gente passa 2, 3 dias sem postar alguma coisa, o engajamento já cai, porque o seu, né, já não engajou, já não priorizou. E eu vou ser muito sincera com vocês. Eu gosto de fazer isso, eu vejo que eu consigo ajudar pessoas, que eu consigo alcançar pessoas.
mas esse não é o foco 1 na minha vida. Eu tenho outros focos e, por exemplo, os finais de semana estar com minha família, com meus amigos, é o meu foco. Então, eu não vou ficar me preocupando em postar stories no sábado e no domingo. São dias que o índice é mais baixo mesmo. Então, tipo assim, eu já vou ter um engajamento baixo no domingo. Pra que eu vou ficar me preocupando em, falar com as pessoas? Eu já faço isso de segunda a sexta, sem falta. Eu tô ali com as pessoas, tipo, mostrando minha vida, meu dia a dia, meu trabalho, me expondo. Então, tipo, pra quê? Assim, a minha vida pessoal é algo que eu tenho que deixar parte disso, até mesmo para manter a minha privacidade. E assim, eu faço mais para ajudar, tipo, deixando números de lado, sabe? Porque se eu tivesse realmente o foco de eu preciso crescer, eu preciso ganhar milhões de seguidores, eu ia surtar, porque não ia dar. Da hora. Lele, você trabalha em uma das maiores companhias de TI do mundo. Conta pra gente como é que é trabalhar na Oracle. Acho que toda a galera de TI teria vontade de trabalhar lá. É a empresa dos sonhos. Como é que é isso? Tem gente que fala que eu babo ovo da Oracle e que com certeza não é a melhor empresa do mundo. Eu costumo dizer que talvez não seja a melhor empresa do mundo, mas é a melhor empresa por onde eu já passei. Eu já tinha uma baita admiração pela Oracle antes de trabalhar aqui. Trabalhos de faculdade, várias pesquisas que eu fiz envolviam Oracle, então era uma coisa assim muito inalcançável para mim, que eu olhava assim para minha carreira, eu pensava, nossa, eu vou atingir, sei lá, uma empresa X, mas nunca pensava numa Oracle. E aí, quando eu recebi a oportunidade e comecei a trabalhar aqui, a minha admiração triplicou, porque a metodologia da empresa, como que eu posso dizer? O pensamento da empresa bate muito com o meu, as ideias, o que eu quero para o meu profissional, a visibilidade que a empresa dá. É uma empresa que valoriza muito as mulheres na liderança, que tem vários programas de incentivo para crescimento das mulheres na área. É um lugar onde eu tenho conforto de trabalhar como eu quero. Por exemplo, como eu comentei com vocês, que a gente pôde escolher trabalhar de home office, não considerando mais a pandemia, me dá todo o suporte. Eu não tenho essa cobrança de eu preciso trabalhar 8 horas por dia. Eu tenho gestores que estão muito mais focados em resultados do que nisso, então bate muito com o que eu tenho de ideia de produtividade, né? Não é aquela empresa que fica, você tem que bater o ponto, você tem que isso, você tem que aquilo. Então, é uma empresa assim que muita gente lá fora vê aquele velhinho tentando andar de skate, tentando ser moderno, né? O que eu falo é que se a Oracle, então, é um velhinho que está se dando muito bem, tentando ser, tentando estar na atualidade, porque a forma que eles tratam a gente que está aqui dentro é muito melhor do que empresa que paga de eu sou uma super empresa moderna e nossa, olha aqui, eu tenho um espaço super gourmet para você se divertir, relaxar e não sei o quê. Eu acho que está muito mais no nosso dia a dia do que nesse tipo de coisa, né? Então, assim, trabalhar na Oracle é muito legal. O que eu faço na Oracle é muito importante. Me faz sentir parte de algo. Quando eu vejo o produto que passou na minha mão funcionando em um cliente na Alemanha, na Itália, em Portugal, eu falo, cara, que importância que isso tem, sabe? Que significância que isso tem, tanto para o meu profissional quanto para a empresa, né? Porque a gente sabe que isso tem muito valor para a empresa. Enfim, a cada dia mais eu recebo provas, a Oracle consegue me provar de que eu tô no lugar certo e eu acredito que eu ainda tenho muito a desenvolver aqui. Eu tenho investido bastante do meu tempo em estudar mais sobre o que eu faço aqui, porque eu realmente acredito que é uma empresa aí que vai estar no meu currículo durante uns bons anos. Massa. Que da hora. E você pode falar um pouquinho dos projetos que você está envolvido ou é meio que top secret? Não, posso. Que da hora.
Então, eu trabalho com um produto de hotéis, é um software de gerenciamento de reservas, hóspedes do hotel. E aí, o que acontece? Esse software ele já está instalado no mundo inteiro. Ele é top de linha dos hotéis no mundo inteiro. A gente tem a versão dele on-premise, que roda no mundo, mas hoje a Oracle tem a versão dele em cloud. E além da versão dele em cloud, a gente criou um produto fiscal, que é o que a gente desenvolve aqui no Brasil, que integra com esse carinha para hotéis e faz a comunicação com o governo. É tipo aquela comunicação com impressora fiscal que a gente tem. Muitos países da Europa, no setor de hotelaria, ainda não usam esse método mais facilitador, né, de fazer comunicação com o governo. E aí, o que a gente... É engraçado, porque a gente tá aqui, né, na Europa, e, cara, as coisas são meio no carvão aqui ainda, mas é isso mesmo. Exatamente. O Brasil tá sempre na frente, a gente tem que pensar nisso e tirar essa síndrome do cachorro magro, né, e o brasileiro inova muito e tá sempre na frente das coisas e experimentando coisas novas. Sim. É isso mesmo. E aí, qual que é a ideia da Oracle hoje com esse produto fiscal, né? Vender essa versão de cloud junto com o produto fiscal, porque em muitos países está se tornando lei, né? Principalmente na Europa, é obrigatório agora que os hotéis utilizem essa integração fiscal. Portugal é um deles, a gente tem um parceiro aí em Portugal que está em fase de desenvolvimento. E aí, a intenção é vender esses dois caras juntos pro cliente, tipo assim, você já tem aqui uma mão na roda, você não tem preocupação nenhuma. Então, a gente faz o desenvolvimento desse cara aqui no Brasil. Hoje, ele já está em produção em Taiwan, na Itália, na Alemanha, aqui no México, e tem mais, eu estou esquecendo. E aí, a gente tem em fase de desenvolvimento vários países, a gente tem Finlândia, Portugal, Catar. Aqui o próprio Brasil, a gente também está trabalhando desenvolvimento para cloud. E aí a perspectiva disso para os próximos anos é muito alta, né? Porque são clientes que já têm ali o produto, eles vão ter uma melhoria do produto, né? Eles vão ter uma versão cloud, uma versão em nuvem do produto, e brilha os olhos das pessoas. E aí, e por ser um nome Oracle, tem muita credibilidade, então a gente tem uma baita responsabilidade no que a gente faz. São times no mundo inteiro trabalhando com esse produto. O único desenvolvimento do produto fiscal é aqui no Brasil, que a gente faz, mas eu vivo em integração com o time de QA da Índia, time de QA dos Estados Unidos. Então a gente tem aí essa relação. E aí os projetos se desenrolam em parceiros e países. Então, por exemplo, a gente hoje está trabalhando com Portugal, Finlândia, Índia, Arábia Saudita, e aí vem chegando os países, a gente vai desenrolando de acordo com as normas fiscais de cada um deles e entregando o que eles esperam. E aí, agora com esse período de pandemia, a gente está dando preferência de releases para os países que estão com hotéis abertos, né? Aí, no caso da Alemanha, por exemplo, foi um dos países que a gente conseguiu fazer o piloto durante a pandemia, Taiwan também. E aí é basicamente isso que eu faço. Responsa, hein? Mas responsa. Fazer rollout em muito país é complicado. Não é fácil, não. É difícil. E cada um tem... Né? Cada um pensa de uma forma, a gente tem que garantir que a implementação de um não quebra o outro. Então, o nosso QA hoje, ele é voltado para o todo, né, para o produto todo. Se a gente está subindo uma nova implementação para um país X, eu tenho que garantir que o YZ continua ok. Então, tem uma responsabilidade alta, porque a gente está falando de cálculos fiscais, de impostos, taxas, e isso tem que estar bem garantido, porque se não tiver, gera um prejuízo enorme para a empresa. Mexer com dinheiro é sempre problema. Tem que Dangerous. Para quem fez implementação de nota fiscal eletrônica na época, complicado. Nossa senhora. Nossa, verdade. Eu queria aproveitar aí essa entoada da Letícia, né?
Visto esse mundaréu aí de projeto que você faz, né? É interessante também a gente pensar em como que tudo isso evoluiu, né? Eu, em 2005, lá, eu lembro que a gente tinha QA, já tinha um processo forte em grandes empresas. Eu queria te perguntar, com a fragmentação, né, da arquitetura de software, visto que a gente tinha monolitos, né? E hoje a gente tem microserviços, micro frontends, aplicativos híbridos, e-commerce, etc. Como é que isso afetou, assim, a sua carreira, né? Melhorou? Piorou? Isso foi bom? Foi ruim? Gerou um volume de trabalho maior para essa área que a gente, pelo menos eu vejo com bons olhos, né? Sem vocês a gente entregaria muita coisa com falha, né? Apesar de ter muita ferramenta hoje. Me conta aí um pouquinho, Letícia. Eu acho também super vantajoso para o nosso lado. Isso fez expandir muito mais as especialidades dos QAs, né? Como eu falei, a gente tem QA que automatiza, manual, não funcional, e aí a gente tem QA web, QA mobile, QA isso, QA aquilo, né? Eu mesma já testei várias coisas no mundo afora aí na vida de consultoria, mas como eu falei, eu não me sentia parte de algo, só que eu não posso negar que essa experiência me agregou muito, né? Então, ter tido ali ter participado de um projeto testando apps em mobile, testando Apple, Android, porque tem, né, as diferenças, tudo tem uma segmentação própria. Eu acho que isso ampliou os requisitos dos QAs, então as empresas hoje não buscam por um QA, busca por um QA com experiência em iOS, específico para Android, ou específico web, enfim, desktop. Então, eu acho que da mesma forma que foi abrangente para a galera de desenvolvimento, também foi muito abrangente para a gente. E o que a gente vê é que acaba faltando muito mais profissional, né? Isso acontece muito em TI, do que realmente vaga em si, mas eu vejo que é um mercado que vai se expandir cada vez mais, e isso é muito bom, porque isso gera cada vez mais vagas de emprego, e a gente sabe que na situação que a gente vive hoje, principalmente, né, no Brasil, agora o mundo inteiro está meio zoneado, mas no Brasil a gente sabe que isso é um problema, e esse crescimento ajuda pessoas, e hoje com o que eu faço no Instagram eu vejo, assim, pessoas até mais velhas que passaram a vida em outra profissão, querendo investir nisso, porque realmente consegue enxergar que o mercado está pedindo e que não é uma coisa momentânea, né? É o futuro mesmo. Então, isso é bem legal. Muito bacana. E eu tô um pouquinho curioso aqui. Eu queria saber quais frameworks, né, ou plataformas que você tem na sua caixinha de ferramentas hoje, como QA. Cada QA, assim, acaba usando algumas coisas, né? Eu queria desvendar essa dúvida aí. Eu sou uma QA basicona. Eu sou a QA do menos é mais. O principal é o Excel. Eu falo, as pessoas ficam meio frustradas comigo. Boa. O principal é o Excel. A Oracle tem uma ferramenta própria de gerenciamento de testes chamada Zephyr. E aí a gente usa para controlar essa ferramenta. Fora isso, o meu principal método de validação é a utilização de logs. Então, na minha caixinha do QA, o que você mais vai achar é log. A minha evidência para tudo é log. E aí, agora que a gente está trabalhando, hoje a gente está com um produto que tem um QA muito bem estruturado. A gente está melhorando a cada dia. Eu estou trabalhando em um piloto de automação, e aí a gente vai usar o que os outros times de QA do produto já usam, que é o Selenium em Java. Então, é outra coisinha que tem aí na minha caixinha de ferramentas do QA. Mas é mais ou menos isso, não tem nada muito complexo e mirabolante, não. Java é vida.
É Oracle, né, cara? Se não É. tá Aí, ó. Mas sabe Renda-se, Cauê, renda-se. Posso dar um spoiler para vocês? Manda. O desenvolvimento do nosso produto não é em Java. Eu aposto que é C Sharp. É C Sharp. Não. É, porque de repente as pessoas descobriram que o C Sharp economiza mais memória. Mas sabe por que é C Sharp? Vou te Entendeu? explicar. Porque esse produto nem sempre foi Oracle. Ele se tornou Oracle em 2015. Então filho ele bastardo. nasce. É, exatamente. Ele Não tem veio nada de a ver outro com o pai. filho bastardo. Ele veio já. Era uma empresa chamada Micros, que foi comprada pela Oracle. E aí, quando veio, assim. Como eu disse, é um produto que está no mundo inteiro. Como que do dia para noite a gente não desenvolve mais em C Sharp, a gente desenvolve agora em Java. Então, mantém assim. E aí eu acredito que seja só por isso, né? Eu não sei se tem artimanhas por Mas trás aí. eu acho isso maravilhoso que uma empresa faça isso. E ela não se prenda à tecnologia que ela inventou, vamos dizer assim. Sim. Né? Porque isso mostra o quão suscetível a mudanças as empresas estão e já dá um panorama do que, tipo, cara, essa empresa está disposta a mexer naquilo que ela precisar mexer para poder fazer o que precisa fazer. Né? Não fica de dedos, ai, não quero C Sharp, não vou pôr a mão, sabe? Não, cara, C Sharp, bora, vamos. Quem aí quer aprender aí? Bora, vamos aprender então. Ninguém sabe aí, vamos pra dentro. Eu acho isso massa demais, entendeu? É da hora, tem que experimentar tecnologias, mas Java é melhor mesmo. Ai, esse fã-clube aqui é difícil vencer, viu? Sempre sai perdendo. Sem jeito. Ai, meu Deus do céu. Que da hora. Legal, bacana. Eu acho que a caixa de ferramenta é bem importante. E é aquela coisa, não precisa de uma coisa mirabolante, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é só se organizar e estar organizado, bem organizado, que as coisas conseguem evoluir bem aí, né? E eu tenho uma última pergunta. Eu acho que a gente tá em tempo ainda, produtor? Tem tempo, sim. Eu também tenho uma pergunta, se for a mesma, pode fazer. Não, então vou deixar você fazer primeiro, que eu já falei muito. Vai lá. Não, eu ia perguntar, é mais dica mesmo pra galera que quer entrar na área de QA, que quer entrar nesse mundo maravilhoso da tecnologia. Que dicas você daria? A primeira dica que eu sempre dou porque eu vejo muita gente querendo entrar em QA, mas já quer chegar automatizando e, nossa, você é o automatizador. Eu falo, pausa. A automação, ela é um tipo de teste, é um tipo de execução que você pode realizar. E o QA não é só execução, o QA tem N processos antes da execução. Então eu sempre indico um material que é 100% gratuito, que está aí nas internet afora, chamado Syllabus, que é disponibilizado pelo BSTQB, que é a empresa que certifica a galera em fundamentos de testes. Esse Syllabus contém todas as informações que um QA precisa saber, todos os tipos de testes, as fases de teste, para que serve cada um, quando aplicar um teste específico, qual é a necessidade de cada um. E o que eu costumo dizer é que eu comecei a trabalhar com QA antes de aprender isso, e o trabalho que eu realizava antes de saber disso e depois se transformou completamente, porque às vezes a gente está inserido em uma empresa, em um projeto, e a gente acha que está fazendo um QA super correto, e na verdade não, os processos estão tudo bagunçado. Então é muito importante para quem quer ingressar na área de QA saber essas informações, e a partir daí sim, beleza, eu tenho muita vontade de focar em testes não funcionais, em testes, sei lá, voltados para caixa branca ou testes de automação. Aí você pode investir em cursos específicos ou ferramentas, frameworks específicos do que você quer seguir na sua carreira. Mas eu vejo que um bom QA é um QA que consegue extrair aquilo que a gente tem na teoria e colocar em prática, porque é uma área processual, é uma área... Tem a parte técnica, mas ela é muito mais processual do que técnica. Então isso é muito importante. Ótimas dicas. Perfeito. Muito bom. Eu acho que a gente não poderia encerrar
esse podcast diferente, né? Dessas dicas maravilhosas. As pessoas vão ouvir e a gente quer isso. A gente quer passar conhecimento, né? Tentar passar conhecimento, passar um pouquinho do que a gente sabe para as pessoas que estão do outro lado. Como a gente sempre fala, nunca é tarde para ingressar nesse mundo. Nunca é tarde mesmo. Aqui, essa semana a gente teve uma reportagem que saiu que até 2024 o Brasil vai precisar de mais de 400 mil profissionais do ramo de tecnologia e a gente só forma 46 mil profissionais por ano. Então a conta não fecha, né? Então, cara, tem vaga, vai ter espaço. E eu acho que o trabalho que a Lelê tem feito de comunicação, que é uma comunicadora incrível, super faz as pessoas darem risada, mas passa o conteúdo, é muito importante. Mais pessoas têm que fazer. A gente está aqui tentando fazer a nossa parte também. E a gente tem que abrir as portas e deixar essas portas abertas para todo mundo poder vir aqui conversar com a gente e tirar essas dúvidas, como é que eu começo e tal. É muito importante. Lelê, muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Foi muito enriquecedor, de verdade. E fica aí um espaço para você dar o seu recado e é tudo seu. Nossa embaixadora, Lelê. Gente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo convite. Para mim, como eu disse para vocês, o meu principal intuito com a criação de conteúdo é conseguir compartilhar a minha experiência e ajudar pessoas, e todos os canais de comunicação que eu conseguir usar para alcançar mais pessoas, eu vou usar, e estar aqui com vocês é uma dessas formas. Então, muito obrigada pelo convite, eu me diverti muito, foi um prazer estar com vocês. Prazer foi todo nosso, brigadão. Bora. Obrigado. Não fala pra Lelê, mas eu acabei de fazer um commit em produção. Você pediu, Éder. O Éder me mandou aqui no chat. Falou, faz aquele commit em produção. Não, isso não. Meu Deus do céu! Você Gente, tá não faça acabando. comigo. Eu estou no campo inimigo. Vamos então encerrando esse episódio do Programador na Veia. Ainda a gente vai ter as nossas dicas culturais. Eu acho que a Lelê tem dicas aí. Ela falou que não tem tido muito tempo de Netflix e tal, mas eu acredito que ela tem outras dicas então. Então, sem mais delongas, vamos para nossas dicas culturais da semana do Programador na Veia. Bora! Bora lá! Bora para as dicas culturais, galera. E aí, vamos deixar a nossa convidada começar? E aí Se quiser sugerir ela, qualquer coisa, filme, série, qualquer coisa, não precisa ser relacionado com TI, pode ser. Não precisa ser temático, mas se quiser ser temático também fica à vontade, né? Dicas culturais? Calma que eu tenho que pensar. O Adriano também, fica tranquilo. Adriano, já vai pensando. Claro que não. Tá. Eu já coloquei lá, posso dar dica de livro? Ou tem que ser filme? Claro. Com certeza, pode. Tá, posso falar? Então vamos lá. Uma dica de livro que eu tenho para dar é de um livro que eu recebi esses dias, do Paulo Caroli, sobre Lean Inception. Eu sou amante de metodologia ágil e foi um livro que eu me encontrei muito. A galera que tem vontade de trabalhar com metodologia ágil e não sabe como começar, é um livro introdutório muito bom para quem quer investir na área. E uma dica que eu sempre costumo dar também, muitas pessoas perguntam do meu inglês, se eu fiz algo mirabolante para conseguir falar inglês, enfim. E uma das coisas que mais me ajudou na fase que eu estava estudando inglês foi assistir Friends, é uma das minhas séries favoritas, então eu indico a todos que têm vontade de aprender. O meu inglês, inclusive, é um inglês com sotaque em Friends. Muito bom.
Enfim, são 10 temporadinhas aí de uma série bem divertida, onde os personagens têm um inglês muito claro, e quando você menos perceber, você tá assistindo sem legenda ali na maior facilidade. Então, algumas diquinhas culturais que eu tinha. Boa. Bacana. Boa. Quem dá o passinho na frente? Mano, eu vou dar minha inclusive- dica cultural. Fala. Ô, Falei. mano. Não, falar, só ia puxar que a Fala. dica cultural da Lelê, né? A Mari Provinciato representou, ela escreveu um dos livros, né? Com o Paulo Caroli, Paulo né? Caroli, que foi coautora. E, Ela foi a cara, autora do Sprint a Sprint, isso. muito massa esse pessoal. E ele tá convidado aí também a vir participar do programa, né? A gente... Muito top mesmo. É isso aí, vai lá, Éder. Fazer uma convenção aí, juntar a Lelê, a Mari, todo mundo. Fazer uma sprint do programador na véia, né? Espírito do programador na Eles véia. podiam resolver todos os nossos problemas, né? Da hora, boa. Bom, minha dica cultural é um seriado que eu comecei a assistir. Eu lembro sempre de uma frase que o Cauê inclusive citou, não sei de quem é essa frase, que ser desenvolvedor hoje em dia é tipo... Eu acho que dá pra expandir pra galera de TI, é quase como ter um superpoder, né? E aí um seriado que eu tô assistindo, que os super-heróis também fazem merda, que é o The Boys. Os caras fazem muita merda, então... Mas é muito interessante, é bem pesado, não é recomendado pra criança, obviamente. Mas essa é a minha dica cultural, pra dar uma descontraída e se divertir. Eu também vou dar dica de um livro, na verdade é uma ficção, e eu adoro livros de ficção, viagem no tempo, eu sou um nerd classiqueira, e é um livro que na verdade, eu comecei a ler, parei por motivos de estudar algumas outras coisas, e eu não consegui conciliar, mas eu voltei a ler, que é As Primeiras 15 Vidas de Harry August, da Katharine Webb. É uma autora de livros, escritora muito jovem, ela só tem 34 anos, ela já escreveu alguns livros muito bons. As Primeiras 15 Vidas de Harry August é um dos best-sellers dela, inclusive vai virar filme em breve, então se você quer aqueles fanáticos que gostam de ler o livro antes de ver o filme, ó, já fica aí a dica das 15 Primeiras Vidas de Harry August. É uma loucura. Esse Harry August nasce em 1919 e morre em 1989. E quando ele morre a primeira vez, ele volta a 1919 e ele começa, ao decorrer da vida dele, lembrar da vida dele passada. Enfim, eu não vou dar muito spoiler do que acontece daí pra frente, porque é muito legal. E eu acho que as pessoas têm que descobrir por conta. Então... Cara, super recomendo, super gostoso ler e, vai fundo que vocês vão se divertir. Quem gosta de viagem no tempo, essas coisas, vai curtir a pegada. É bem legal. Tipo aquele bug que morre, renasce e volta, né? Que volta como feature. Exato. Hoje minha dica vai ser um livro bem importante para mim, é um livro do João Apolinário, Inovar. É questionário que já existe, né? E eu não poderia deixar de ler, tá me ajudando bastante. Eu, como empreendedor na área de tecnologia, tenho uma missão que é ajudar empresas de pequeno porte, né? Microempresários. E como a gente teve esse episódio, nem sempre um bug para um empreendedor de tecnologia é algo tão... digesto, né? A gente tem muitos problemas com isso, então quando a gente entrega um software que tem qualidade, e lendo esse livro do João Apolinário, a gente tende muito a pensar assim, se o que a gente está fazendo faz sentido, né? Em vez de ficar reinventando toda vez tudo, a gente acaba recriando, e a simplicidade, acho que é o que a Letícia falou um pouco, a simplicidade, às vezes, eleva a gente num patamar muito, muito maior do que a complexidade. Então, fica essa dica, vale a pena. E é isso aí. Valeu, Cauê. Agora sim, gente. Vamos encerrando o nosso programador na véia. Vamos agora aqui mandar o salve, mandar aquele abraço, aquele feliz aniversário. Tem feliz aniversário essa semana, Éder? Rapaz,
Passou, lembro. né? Não, tem lembro. sim. Tem sim. Lembrei agora. Mandar um feliz aniversário pro meu brother Diocir. Tá fazendo anos aí, acho que é hoje. Hoje nada, foi ontem. E é isso. É Adriano? O que? O salve? Ih, eu não tenho salve, não. Você não tem salve, então tudo bem. Lele quer mandar um beijo, um abraço, feliz aniversário, um tá me devendo, o que você quiser, me paga. Corrige aquele bug logo. Daqui a pouco já vai estar mandando o código do Pix pra pagar. E agora a gente só recebe notificação do Pix, eu não aguento mais. Tudo é Pix, bug nem pra eu. mim. Pra mim é bug. Eu acho que não. Não tenho nenhum aniversário. Tá bom, tranquilo. Eu vou mandar um feliz aniversário aí pro meu primo, que completa 45 anos amanhã. Amanhã, dia 15, a gente tá gravando hoje dia... Não, hoje? Hoje dia 15? Não, aqui já é dia 15, né? Em Portugal é dia 15. E Portugal dia 15, é. Então, feliz aniversário aí pra ele, muitos anos de vida, te amo muito, primão. Saudade, tamo longe aí, mas daqui a pouco tamo junto de novo. E é isso aí. Temos um programa, pessoal? Não, tem que dar o salve também, né? Que salve? Você só falou do aniversário, pô, tem que dar o salve. Não, mas pessoal. manda o salve. Salve pro meu primo aí, que fez desculpa aniversário. aí, não deu. Eu quero dar um salve também pra galera. Não vai. Como a gente faz um programa desse, esquece dos QAs, minha gente. Quero mandar um salve aí pros meus amigos QAs. Roberta, trabalhou comigo. Hoje ela já não é mais QA, mas eu acho que ela é agilista, se eu não me engano. Murilo, que ainda trabalha comigo. Puta QA. Bianca, Bart, Joab, são QAs que trabalharam não diretamente, mas fizeram parte do produto que a gente construiu, que agregou bastante. E não poderia esquecer como o Adriano costuma brincar, meu pior do coração, né, que é o Juan. Obrigado, Juan, por tudo aí. A gente ainda trabalha junto. Super, cara, gente fina. A Aline, que é a agilista do time, gente boa pra caramba, e o próprio Team Kraken, né? Que é um dos melhores times que eu já trabalhei, gente. Team Kraken. Valeu, galera. E tá aí, não posso esquecer, tem mais uma, pera aí. A Amanda, que é a que trabalha comigo no projeto aqui em Portugal. Gente boníssima, ótima profissional. Obrigado aí. Boa. Então eu vou mandar, né? Quero mandar um salve pro pessoal da Movie Locadora, né? Pessoal da Aluga Info, eu tive com eles no final de semana que passou aí, e o pessoal gente boa me recebeu lá, eles também escutam a gente, né? E mandaram um abraço aqui, deram todo o apoio, estão querendo vir aí participar do podcast. Então, a todos os amigos, né, que a gente está numa jornada aí de transformação, de passar conhecimento para muita gente. Um dia por vez, né? Acho que a Lele já está nessa entoada um pouco mais tempo. A gente está galgando isso, indo para cima. E eu tenho muito orgulho e muito obrigado por vocês estarem aqui, fazerem parte também desse círculo de amizade maravilhoso aí. Tamo junto. Apesar dos cortes e das falhas e de te cortar dos negócios, tamo junto, viu? Ainda bem que a gente tem um ótimo editor. Amo, cara. Ainda bem que a gente tem um ótimo editor e é isso aí. Quem pessoal, será que edita, né? Quem será que edita? E é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando, ficando por aqui. Mais um Programador na Veia. Agradeço muito a presença da Lele novamente. E boa semana para todos. Bom trabalho e descansem. Evitem o burnout também, porque quando chega para te derrubar. Então dá uma descansada, vão relaxar um pouquinho e curtir um pouco mais a vida. A vida não é só trabalho. E esse é o meu recado. Obrigado, Lele. Agradeço muito aí a presença. Pessoa nota 1000 aí, super simpática, gente boa, simples. E... Gente como a gente! Obrigada, pessoal. Foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Obrigadão. Valeu, obrigado. E é isso aí, vamos dar tchau, todo mundo? Tchau! Tchau, tem que tirar a fotinha. É isso aí. Lele, valeu, obrigado. Pessoal. Vai descansar. Desculpa aí a ultrapassada aí. Obrigado. É nóis.